Então, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso quarto encontro da disciplina Equações Diferenciais, MTM 1021, turma 12 e 10. Esse vídeo, então, será compartilhado junto com o curso de licenciatura em matemática. Não repetir os mesmos assuntos. Então, como antes, vamos passar brevemente pelos materiais postados e as dúvidas que forem surgindo, vocês podem interromper. Tá? Então, hoje falaremos das equações diferenciais não exatas. Então, opa, compartilhei a tela. Vamos compartilhar a tela. Tela compartilhada? Vendo aqui a Sim, tela? vendo. Sim, professor. Ok, valeu. Então, falaremos um pouco sobre equações diferenciais não exatas. Então, na próxima avaliação nós vamos falar, então, das equações exatas, né? Vocês vão ser cobrados das equações exatas. E a outra, a quarta avaliação, será em equações diferenciais não exatas. Bom, se essa equação diferencial, né, se esse diferencial aqui não for exata, às vezes, né, às vezes, é possível encontrar um fator integrante, tá? Só que esse fator integrante, né, para que essa equação aqui se torne uma equação exata, nós devemos ter que a parcial em relação a y, do que está multiplicando aqui o dx, seja igual a parcial em relação a x do que está multiplicando ali o dy, certo? Então, essa condição aí é a condição de Euler, isso nós já vimos. Tá? Só que, né, esse tipo de equação é dificílima de resolver. Só casos muito especiais a gente consegue resolver equações não exatas, ou seja, encontrar o fator integrante, ou o exercício já dá o fator integrante por alguma sorte do destino, alguém encontrou, algum pesquisador encontrou, ou então a gente tem, né, que dar uma estudada adequadamente para encontrar o fator integrante. Mas nem tudo está perdido, tá? Tem aí tem algumas situações que podemos encontrar o fator integrante. Quais sejam, tá? Se o fator integrante, logo eu vou dar a fórmula ali, só depender da variável x, tá? Então, é trivial de resolver a equações não exatas, tá legal? Ou, tá? Se o fator integrante só depender de y, ou seja, se esse fator integrante depender somente de uma variável, ou x ou y, se torna fácil de resolver a equação diferencial não exata, tá? Bom, eu vou substituir lá na equação, tá? Só para fazer umas continhas, na equação 1 aqui, né? Então, agora esse fator integrante i aqui só vai depender de x, tá? Que multiplica a derivada da função ali, m em relação a y, é igual à derivada do fator integrante em relação a x que multiplica n, mais o fator integrante que multiplica a derivada do n em relação a x. Ou seja, fazendo as continhas aqui, a derivada do fator integrante em relação a x é igual ao fator integrante que multiplica essa fórmula aqui, a derivada de m em relação a y menos a derivada de n em relação a x dividido por n. Note que isso aqui eu posso fazer variáveis separáveis, né? Colocar o fator integrante, que é o i, para baixo aqui, e o dx, né? Multiplicar do outro lado. Ou seja, a derivada do i dividido por i, então isso aqui a gente sabe que a integral disso aqui é um logaritmo, e essa fórmula aqui, né? My menos nx dividido pelo n, tá? A derivada do m em relação a y menos a derivada do n em relação a x dividido pelo n, tá? Ou seja, integramos aí, obtemos então como fator integrante essa fórmula aqui. Aí, na integral do my menos nx dividido por n dx. Tá? Então, essa seria a fórmula que a gente tem que calcular. Note que se o my
menos nx, a equação for exata, my é igual a nx, então isso aqui vai dar zero, né? Então, o fator integrante é 1. Então, antes de mais nada, se for uma equação exata, a gente vai para essa fórmula aqui e verificar se possuir um fator integrante para equações diferenciais não exatas, tá? Aqui tem um errinho, nx aqui, tá? É só inverter ali, ó, tem um sinal invertido, tá? É my menos nx, e aqui, ó, é nx menos my, tá? É só inverter ali, um menos que vai aparecer ao contrário. Agora dividido por m, tá? Antes era dividido por n e agora dividido por m. Mas quando? Quando o fator integrante só depender da variável y, tá certo? Então, essa fórmula é a fórmula do fator integrante. Bom, obviamente, se a equação for exata, o fator integrante é 1, né? Porque o mx é igual ao my, tá? O nx é igual ao ny, isso aqui vai dar zero. Tá? Então, vamos rapidamente aqui, no Jamboard, resolver essa equação diferencial aqui. Tá? Eu vou fazer parte dela, o restante, a hora que chegar na equação exata, então a gente, ou podemos até resolver, mas a ideia é não estender muito no vídeo. Tá? Vamos lá. Então, eu tenho essa equação diferencial aqui para resolver. 3xy mais y ao quadrado dx mais x ao quadrado multiplica xy y igual a zero. Então, a minha m, né? Minha função m dxy é igual a 3xy mais y ao quadrado, e minha n de xy é igual a x ao quadrado mais xy. Tá? Bom, eu vou precisar, né, verificar se essa equação aqui é exata. Para isso, eu vou derivar isso aqui em relação a y. Né? Derivando isso aqui em relação a y, eu vou ter aqui a derivada em relação a y é 3x mais 2y. Vou derivar isso aqui em relação a x. Vai ser 2x mais y. São diferentes. Logo, a equação diferencial acima não é exata. Né? Não é exato. Mas aproveitando, né? Aproveitando o que eu já fiz antes, eu vou fazer o seguinte, tá? Que diz a fórmula. Vamos lá, olhar lá a fórmula. Vou voltar aqui, né? Vamos olhar a diferença da derivada da m em relação a y menos a derivada de n em relação a x, dividir por n. E vamos verificar o que acontece aqui. Tá? Então, vou fazer a diferença menos nx e depois dividir, né? Dividir por n. Tá? Se não der uma função, se isso aí der uma função de x, beleza. Ou então fazer o seguinte, fazer nx menos my e depois dividir por n. Tá? E aqui dividir por n. Bom, vamos fazer essa aqui. Se não der certo, nenhuma das duas, não se resolve a equação diferencial. Certo? Se não acontecer de não dar uma função, aqui uma função de x, e aqui tem que dar uma função de y. Tá, o que dá my menos nx? Dá 3x mais 2y, tá? Menos 2x mais y. Dividido por n, a função n, que é
x ao quadrado mais xy. Bom, resolvendo as continhas lá em cima, 3x menos 2x fica x, 2y mais y, mais... Aqui um menos, né? Aqui é um menos. Menos y. Então, 2y menos y. Aqui, 2y mais y. Então, dividido. Ali eu posso colocar o x em evidência, vai ficar x mais y. Ah, legal. Eu consigo simplificar x mais y de cima com x mais y de baixo. Isso aqui se tornou apenas 1 sobre x, que é a minha função que só depende de x. Tá? Mas esse não é o fator integrante, né? Eu botei i de x ali, mas esse ali não é o fator integrante. O importante é que essa função aqui é só uma função de x. Tá certo? Quem é o fator integrante, então? Agora, vamos lá, o nosso fator integrante, que ao multiplicar a minha equação diferencial assim vai se tornar exata, é a exponencial da integral de 1 sobre x dx. Ou seja, exponencial da integral, vamos resolver já a integral, né? Da integral dá o logaritmo natural do módulo de x. Tá? E isso aqui vai dar exponencial do logaritmo do módulo, vai dar módulo de x. Tá? Vamos colocar uma hipótese aqui adicional para pegar x maior que zero, tá? Eu não... Talvez nessa equação aqui, vamos pegar x maior que zero, e aí vamos pegar como fator integrante a função x aqui, tá? Para não ficar multiplicando com o módulo de x toda a equação diferencial. Desta forma, né? Desta forma, eu obtenho, então, eu vou multiplicar toda a equação diferencial lá por x, vai ficar 3. Vai ficar 3x ao quadrado y mais xy ao quadrado dx mais x ao cubo mais x ao quadrado y dy igual a zero. Tá? Então, peguei o fator integrante, tá? O fator integrante ele quer i de x, que é o meu x, e multipliquei toda a equação diferencial por essa função. O que me produziu assim? Né? O que isso me resultou? Bom, isso me resultou numa m de xy diferente da inicial, né? Que é 3x ao quadrado y mais xy ao quadrado. A minha m de xy é x ao cubo mais x ao quadrado y. O que dá a minha derivada da m em relação a y? Vamos ver. 3x ao quadrado mais x. O que dá a minha derivada da n em relação a x? Dá 3x ao quadrado em relação a x mais... Opa! Em relação a x aqui, mais x ao quadrado. Não, eu multipliquei. Espera aí. X ao quadrado mais x ao quadrado. Y. X ao quadrado. Certo. Mais x ao quadrado. Ah, não, tá certo aqui. Eu errei aqui a derivada dessa outra aqui, tá. X ao quadrado. Tá, aqui que eu errei a derivada. Aqui é em relação a y, 3x ao quadrado, 2. Em relação a y, vai ficar 2xy. Tá, eu errei a derivada aqui, desculpa. Em relação a y, então vai ficar 2xy. E lá, também. Derivada em relação a x, 2xy. Tá. Tanta variável, né? Tá? Então, olha só, a minha m é 3x ao quadrado y mais xy ao quadrado, tá ok. Minha n,
x ao cubo mais x ao quadrado y. Eu multipliquei toda a minha equação lá por x. Então, aqui a derivada em relação a y. 3x ao quadrado mais 2xy. Tá certo. A derivada aqui em relação a x. 3x ao quadrado mais 2xy. Bom, agora são iguais. Logo, essa equação aqui de cima, essa aqui, né, é exata. E aí, portanto, né, existe a função potencial. Existe a função potencial. Ok? Potencial. No qual, quando eu pego a função potencial que eu encontrei, π de xy, igual a uma constante, eu tenho a família de soluções. Ok? Então, é trivialíssimo, né? Claro, né? Trivialíssimo não é. Eu tenho que verificar se a hora que eu faço essa diferença aqui, né? Se eu faço essa fórmula aqui, eu obtenho apenas uma função de x. Função de x. Ou se eu faço essa fórmula aqui, se eu obtenho apenas uma função de y. Função de y. Se isso ocorrer, então eu posso pegar toda a minha equação diferencial e multiplicar ela por esse fator integrante, e isso vai tornar a minha equação diferencial uma equação diferencial exata. Tá? Beleza? Tranquilo? Só deixa eu... Bom, vamos continuar ali, então. Alguma dúvida em relação a isso agora, por enquanto? Por enquanto tá tranquilo, professor, sem dúvidas. Tá bom. Tá, então já resolvemos essa equação diferencial. Tá? Essa aqui possivelmente deve ser uma função só de y agora, tá? Então não vamos resolver, mesma situação. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho de substituições. Então, as substituições, eu só vou comentar, porque tem duas videoaulas dali, uma sobre as equações diferenciais homogêneas e as outras equações diferenciais de Bernoulli, tá? Então, só para rapidamente falar, tá? Uma equação diferencial do tipo dy dx igual a f de xy é homogênea, tá? Se existir uma função f que eu posso transformar o x, as duas variáveis aqui na forma y sobre x ou x sobre y, tá? Lá na videoaula que eu trabalhei, que está bem colocada, eu falei primeiramente o que é uma função homogênea de grau zero. Né? O que é uma função homogênea de grau 0, de grau 1, de grau 2? Né? É quando eu posso, por exemplo, uma função é homogênea se eu posso pegar aqui e substituir a função xy por um tx, ty, e esse t pode cair fora da minha equação, ou seja, f de xy é igual a tf de xy. T na n, por exemplo, isso aí o grau, né, se for uma homogênea de grau n. Tá? Então, lá na videoaula está bem especificado. Com isso, eu transformo eu transformo y sobre x aqui, ou x sobre y, vai depender da equação diferencial, numa variável t, uma variável u, tá? E aí eu resolvo a minha equação da forma como tem que resolver, tá? Em geral, vai dar uma equação diferencial a variáveis separáveis, tá? Rapidamente aqui, vamos só
dar os passos iniciais nessa outra equação aqui para vocês darem uma ideia rapidamente, tá? Vamos pôr de novo. Então, essa equação aqui é x ao quadrado menos 3y ao quadrado dx mais 2xy dy igual a zero. Bom, o aluno, a primeira tentativa do aluno, quando se depara com esse tipo de equação aqui, é ele verificar se ela é uma equação exata, né? Se ela está neste formato aqui, é verificar se é uma equação exata. Vamos ver se ela é uma equação exata. Bom, vamos derivar aí m em relação a y. Então, vamos fazer aqui direto, tá? Isso vai me dar menos 6y. Tá? Vamos derivar isso aqui em relação a x. Vai ficar 2y. Tá? Então, não é uma equação exata. Não é exata. O segundo passo, né, seria verificar se há um fator integrante que eu pudesse multiplicar essa equação diferencial aí a fim de torná-la exata. Mas, como eu estou agora no tópico de equações homogêneas, eu vou verificar se essa equação aí é ou não homogênea. Bom, para isso eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou deixar 2xy dy igual a menos x ao quadrado menos 3y ao quadrado dx. E aí eu vou produzir a seguinte equação diferencial. dy dx igual a menos x ao quadrado menos 3y ao quadrado dividido por 2xy. Então, eu tenho essa função aqui, essa f de xy. Se eu conseguir transformar ela, tá? Se eu conseguir transformar ela numa f de x sobre y, tá? Onde eu enxergo bem esse x sobre y aí, tá? Então, ela é uma equação homogênea, tá? Bom, o que eu vou fazer aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou colocar, por exemplo, eu tenho xy aqui, né? Então, eu vou pegar e vou colocar o xy em evidência em cima. Tá? Eu vou colocar, apesar de não aparecer o xy lá em cima, né? Mas eu vou colocar em evidência. Se eu colocar o xy em evidência em cima, tá? Aquele menos ali lá da minha primeira transformação, vai aparecer aqui. Bom, eu tenho x ao quadrado, eu já tenho um x aqui. Então, obviamente, vai ter que aparecer um x. Mas aqui nessa primeira parcela aqui, não tem y, então eu vou ter que dividir por y. Beleza. Então, vou dividir por y. Quando eu faço xy, que multiplica x dividido por y, aparece o meu x ao quadrado. Perfeito. Beleza. Menos. O 3 fica ali. Só que agora eu tenho um y ali, então vai ter que aparecer um outro y, certo? Mas aí tem um x, então eu divido por x. Quando eu multiplico, vai aparecer então 3. Tá, esqueça um pouquinho esse menos aqui da frente, né? Esse menos da frente. Vai aparecer o 3y ao quadrado, porque o x vai simplificar com x. E embaixo, eu vou ter então o 2x vezes y. Ah, beleza, eu tenho x vezes y aqui, eu tenho x vezes y embaixo, então eu posso simplificar. E aí eu aparece o seguinte, menos meio, né? Menos meio do que? Ó, x sobre y menos 3y sobre x. Ou seja, essa aqui é uma função x sobre y. Tá certo? Ó,
Porque isso aqui, na verdade, é menos 3 dividido por x sobre y, né? Isso aqui também pode ser escrito, né? Como sendo menos meio x sobre y menos 3 dividido por y sobre x. Ok? Então, de fato, é uma função homogênea. Tá? Então, tem um videozinho lá no Moodle que resolve uma ou duas equações homogêneas. Como é que eu resolvo a equação homogênea? Então, eu vou dar um primeiro passo aqui, né? É chamar esse x sobre y de uma nova variável u. X sobre y, uma nova variável u. Ou seja, o x aqui é igual a u que multiplica y. Tá certo? E aí, começo aí a transformar, né? Derivo essa expressão aqui, né? Derivo essa expressão, essa aqui. Não esquecendo aí da regra do produto, né? E substituo na minha equação. Ela vai se transformar numa equação a variáveis separadas. Tá? Então, derivada disso aqui em relação a x vai ficar 1, dx igual a 1, igual a derivada de u em relação a x, que multiplica y, mais u que multiplica a derivada de y em relação a x. Tá certo? E aí, agora eu tenho que substituir na minha equação diferencial, né, as variáveis que aqui aparecem. Tá? Então, a ideia é substituir na equação diferencial, eliminar o x. Isso vai aparecer o y e o u. E aí vai se transformar numa equação a variáveis separáveis, tá? Então, o objetivo é transformar a equação diferencial homogênea, do tipo homogênea, né? Do tipo homogênea, em uma equação diferencial ordinária de variáveis separadas. Ok? Então, praticamente a terceira avaliação vai retornar equações exatas, variáveis separáveis. E agora, né? Tá? Qualquer coisa eu encaminho para vocês. Essa aqui concluo aqui, depois eu faço um pequeno vídeo. Eu acho que é esse exemplo aqui que eu faço lá no vídeo também. Então, de qualquer modo, já está resolvido lá no videozinho, tá? Vejamos aqui. Tá? De novo, a mesma coisa. Tá? Muitas vezes, o aluno percebe que é possível olhar, né, como já foi feito anteriormente, como se fosse a equação diferencial exata. Então, pode resolver com uma equação diferencial exata. Ou até mesmo, às vezes, é possível ir direto para a equação de variáveis separáveis. É muito raro, mas acontece. Tá? O ideal, como eu falei, você tem que ter as técnicas na cabeça para poder resolver e olhar para a equação diferencial e identificar se ela é uma equação diferencial exata, se ela é uma equação diferencial homogênea, se ela é uma equação de Bernoulli, tá? E etc. Bom, aí eu fiz aqui, né? Tá. Substitui na equação, beleza, e transforma ali na equação diferencial. Tá? Bom, quando é que é uma equação... Veja que essa equação diferencial... Agora, equações de Bernoulli. Note que essa equação diferencial aqui, se não tivesse esse y elevado a n aqui, ela seria uma equação linear. Portanto, a equação de Bernoulli, ela é uma equação linear generalizada. Tá? Então, aqui vai aparecer esse y elevado a n, aqui no fator que multiplicando aqui a função q de x. Tá?
Então, como falei anteriormente, se o n for igual a 0 e o n igual a 1, essa equação é do tipo linear e já sabemos resolver pelaquela fórmula do fator integrante. Tá? Bom, então, vamos olhar se o n for diferente de 0 e o n diferente de 1. Né? Se essa potência aqui, né, for diferente de 0 e diferente de 1. Tá? Se aqui for 2, 3, 4. Bom, mas é muito, digamos assim, eu pego e divido toda a equação por y. Esse y na n é o que está me atrapalhando. Então, eu pego e divido toda a minha equação diferencial por esse fator aqui, y elevado a n. Tá? Então, aqui está multiplicando tudo por y elevado a n, né? Eu dividi tudo por y elevado a n, então ficou y na menos n aqui na frente, mais p de x, y na 1 menos n, porque eu já tinha um y aqui multiplicando. Tá? E aí eu faço a seguinte mudança de variável, chamo de v, ou lá de u, ou de t, desde que não confundam as variáveis, esse y na 1 menos n. Tá? Então, se ele fosse um 2, então vai ficar y na menos 1 aqui, né? Se ali fosse y na 3, então vai ficar menos 2 aqui. Tá? Então, é sempre um grau abaixo, né, negativo, obviamente, do fator que está multiplicando aqui na frente. Tá? Mas tem que cuidar muito, às vezes, tá? Aparece negativo aqui, tá? Então vai ser positivo. Então tem que tomar cuidado. Bom, o que eu vou fazer? Por que eu preciso? Eu preciso da derivada de c em relação a x, e aí eu vou derivar esse v em relação a x, vai ficar o quê? dv dx vai ficar 1 sobre n passa para frente, y na menos n, né? Vai ficar menos 1, 1 menos n mais 1, menos 1, né? Então, vai ficar menos n, dy dx. Então, usei aqui a regra da cadeia. Tá? E aí, né, fazendo aqui umas continhas mais básicas aqui, o dy dx, ó, y na menos n, a primeira parte ali da frente, ó, y na menos n, dy dx, é exatamente 1 sobre 1 menos n, dv dx. E aí, transformei ela numa equação linear. Então, as equações de Bernoulli, ao fazer essa substituição v igual a y, 1 menos n, eu derivo, não esqueçam de derivar, tá? Muita gente esquece aqui de derivar corretamente usando a regra da cadeia, tá? Eu transformo ela numa equação diferencial linear, que é, tá, uma equação fácil de resolver pelo método do fator integrante, tá? Então, aqui, só não esqueçam, né, de multiplicar de novo, aqui vai aparecer o número, né, multiplicar toda a equação por esse número aqui, né, o inverso desse número, para eu poder pegar corretamente aqui a minha função p de x. Mas não vai me atrapalhar muito, porque aqui na frente é só um número, não é uma função, tá? Então, é bem tranquilo trabalhar com equações de Bernoulli. Tá, uma coisa que não esqueçam, né, eu chamei a atenção de vocês. Tanto aqui na equação homogêneas de primeira ordem, quanto na equação de Bernoulli, como eu estou fazendo a substituição, no final eu tenho que voltar às variáveis x, y, tá? Não esqueçam de fazer isso. Muita gente deixa na variável v, que chamou ali, para fazer a substituição. Cuidado, tem que retornar. Nós estamos resolvendo uma equação diferencial nas variáveis y e x, então eu tenho que retornar nas variáveis y e x. Essa mudança aqui, né, é uma muleta para que eu possa transformar a minha equação de Bernoulli numa equação diferencial linear, tá? Então, eu tenho que sempre retornar as variáveis lá colocadas. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho essa equação, né, y' mais 1 sobre x, y igual a xy ao quadrado. Vamos lá, de novo, no Jamboard. Rapidinho. Então, y' mais 1 sobre xy igual a xy ao quadrado. Então, o que está me atrapalhando aqui para que isso aqui seja uma equação linear é esse y ao quadrado aqui. Então, eu divido toda a equação por y ao quadrado. Então, vai ficar y na menos 2, y' mais 1 sobre x, y na menos 1, né? Eu tenho esse y aqui, igual a x.
Tá, mas ainda não é uma equação linear. Mas então eu pego, chamo de V, o que está me atrapalhando, que é o y na menos 1. Derivo V em relação a x. Então, dv em relação a x é menos y na menos 2 vezes a derivada, usando a regra da cadeia, dy em relação a x. Então, quer dizer que y na menos 2 dy dx, que é o y', né, é menos dv dx, mais 1 sobre o x. Y na menos 1 eu chamei de v, igual a x. Bom, isso aqui é uma equação diferencial linear. Como tem um menos ali, então vou multiplicar tudo por menos, vai ficar dv dx menos 1 sobre x v igual a menos x. Então, meu fator integrante, né? Meu fator integrante aqui, i de x, é e na menos integral de 1 sobre x dx, né? Esse menos vem lá da minha fórmula. Então, isso aqui é e na menos ln do módulo de x, né? Isso aqui, então, é e na ln do módulo de x na menos 1. Isso aqui, 1 sobre o módulo de x. Tá? Em geral, você tem que ter uma hipótese adicional no exercício aqui, por exemplo, não ter que pegar x maior que zero ou x menor que zero, tanto faz. Mas vamos pegar x maior que zero, para que eu possa eliminar esse módulo aqui, né, fazer o fator integrante. Ou seja, então, meu fator integrante aqui é 1 sobre x. Já que eu estou pegando x, né, maior que zero. Tá? Então, multiplicando tudo isso aqui por 1 sobre x, então, vai ficar 1 sobre x dv dx menos 1 sobre x ao quadrado v igual a menos 1, né? Ficou bem fácil aqui. Isso aqui é o quê? Isso aqui tem que ser o fator integrante, que é 1 sobre x, vezes a função v derivada. Tá certo? Igual a menos 1. Vamos verificar. A derivada disso aqui, de 1 sobre x, é menos 1 sobre x ao quadrado vezes z. Perfeito, está aqui. Mais 1 sobre x vezes v'. Tá correto, então. Bom, agora eu integro em relação a x. Isso aí vai ficar 1 sobre xv, porque é a integral da derivada, igual a menos x, né? Mais, não esquecer, a constante de integração. Mais a constante de integração. Portanto, o meu v aqui, né? Meu v é igual, posso multiplicar por x tudo. Claro que o x aqui tem que ser maior que zero, o x não pode ser zero. Menos x ao quadrado mais c vezes x. Só que eu não estou resolvendo uma equação em v, eu estou resolvendo uma equação em y. Mas quem é o v mesmo? V era y na menos 1. Ótimo. Então, 1 sobre y é igual a menos x ao quadrado mais constante de integração x. Ou seja, né, a minha y de x é igual a 1 sobre cx menos x ao quadrado. Então, essa aqui é a minha solução da equação diferencial de Bernoulli. Qual saber? Y' mais 1 sobre xy menos xy ao quadrado com x maior que zero, tá? Para nós podermos aqui integrar corretamente. Claro que se eu tiver um problema de valor inicial, esse problema de valor inicial vai dizer se o x é positivo ou se o x é negativo, daí sim eu vou estabelecer. Então, na verdade, eu teria duas soluções, né? Um com x maior que zero e outro com x negativo. Tá?
Bom, então resolvemos, aqui é a mesma coisa, divido toda a equação diferencial por y ao cubo, né? E aqui vai aparecer y na menos 2, e essa eu chamo de v. E faço toda a conta similar àquela equação. Tá? Outra equação aqui, mas essa equação de Riccati, ela sempre eu tenho que ter uma solução dada. Tá? É bem tranquilo também de trabalhar. Eu não fiz uma videozinho aula, mas ela é bem tranquila de trabalhar. Note que ela é muito parecida com a equação de Bernoulli, né? Mas como ela tem esse P de x aqui isolado, né? Então, ela deixa de ser Bernoulli, ela é um pouco além de Bernoulli. Eu preciso sempre dar uma solução para ela, tá? Então, se aparecer uma equação desse tipo aqui, eu não sei se na lista de exercícios tem alguma equação de Riccati, eu acho que não tem. Então, eu só coloquei aqui mais para informações, tá? Mas como é que você resolve ela, tá? Para aparecer isso em algum momento. É sempre vou ter uma solução dada para essa equação, tá? Que é uma solução particular. Então, eu conhecendo uma solução, né? Já conhecendo uma solução de antemão, eu preciso encontrar a solução geral. Então, como é que eu busco a solução geral? Essa solução particular mais uma variável v. Tá? E aí derivo, né? Derivo, substitui na equação e ela se transforma numa equação de Bernoulli. Tá? E ela vai sempre se transformar numa equação de Bernoulli com coeficiente n igual a 2. Sim, porque ali tem o 2, né? Y ao quadrado. Tá? Então, essa é que é a ideia da equação de Riccati. Ela vai recair numa equação de Bernoulli. Tá? Por exemplo, aqui vou rapidamente aqui só para exemplificar. Então, eu tenho essa equação aí. 1 mais 2e na x y mais y ao quadrado. Tá? Então, notem que o menos e na x é a solução particular. É dado sempre a equação de Riccati, será dada uma solução particular. Tá? Então, digamos que eu tenho a seguinte equação diferencial. dy dx igual uma função e na 2x aqui, mais 1 mais 2e na x, y, mais y quadrado. Bom, se eu não tivesse esse e na 2x aqui, ela seria uma equação de Bernoulli, né? Se eu não tivesse aquele y ao quadrado lá e não tivesse o e na 2x, bom, ela seria uma equação linear. Então, como eu tenho esse e na 2x aqui, ela é uma equação de Riccati. Bom, então é preciso que o exercício lhe dê uma solução particular. Bom, o exercício deu que menos z na x é uma solução dessa equação. Bom, mas eu quero uma solução geral. Então, a minha solução geral y dx vai ser essa solução particular mais um v de x. Tá? Que é menos e na x mais esse v de x aqui. Bom, meu y', né? Eu vou substituir lá, vai ser igual menos a derivada de e na x é e na x, mais v'. V' de x. E aí eu substituo. Então, y' vai ser menos e na x mais v'. Tá? Então, dy dx é isso aqui. Igual a e na 2x. Tá? Mais mais 1 mais 2 e na x e multiplica que é o meu y menos e na x mais v de x
mais y ao quadrado. Aí eu tenho que pegar e multiplicar. Mais y ao quadrado. Menos e na x mais v ao quadrado. Tá? Bom, vamos fazer toda essa conta aqui agora. Tá? Então, note que eu tenho uma função que vai só depender de v e de x. Tá? E isso aqui vai se transformar numa equação de Bernoulli. Tá? Vamos fazer as continhas aqui, vamos ver. Menos e na x mais v' igual a e na 2x mais ou menos. Aqui, 1 vezes menos, vai ficar menos e na x mais v. 2e na x vezes menos e na x vai ficar menos 2e na 2x. Esse vezes esse. Mais 2e na x que multiplica v. Agora tem aquela outra parte lá para elevar ao quadrado. Então, note que aqui, ó, o e na menos x com e na menos, o menos e na x com menos e na x já simplifica. Agora ali fica o quê? Fica o quadrado primeiro, vai ficar e na 2x mais menos 2e na x v mais v ao quadrado. Muito bem. Vou botar outra cor aqui, então. Esse aqui simplifica com esse. Tá? Vamos continuar as continhas aqui. V' igual. Eu tenho 2e na 2x, eu tenho e na 2x e tenho e na 2x. Então, também simplifica. Então, esse simplifica com esse, simplifica com esse. Tá? Então, sobrou. Aqui tem um V, lá tem um V. Então, eu coloco em evidência. Vai ficar 1 menos 2e na x v mais e ao quadrado, que é uma equação de Bernoulli. Tá? É uma equação de Bernoulli. Equação de Bernoulli. Tá? Então, sempre que aparecer uma equação, tá? Do tipo, né, dy igual a um p de x mais um q de x mais um y ao quadrado aqui, tá? Desconfie e olhem ver se não é uma equação de Riccati. Tá certo? Então, a equação de Riccati, sempre o exercício vai lhe dar uma solução particular, tá bom? Sempre. Então, não se assustem. Se aparecer, o exercício vai dizer, essa aqui é uma equação de Riccati, ou resolva a equação diferencial do tipo de Riccati, sabendo que determinada equação, determinada função é solução. Então, digamos também, sabendo resolver Bernoulli, sabe resolver a equação de Riccati. Tá? Então, ali eu parei na de Bernoulli, né? Agora tem que resolver a equação de Bernoulli, e aí se soluciona a equação de Riccati. Bom, pode acontecer de aparecer na vida acadêmica de vocês, não sei se no livro tem, mas alguma que não é nenhuma de Riccati, não é de Bernoulli, não é homogênea, tá? Bom, mas aí o que eu faço? Faz alguma coisa, tá? Faz alguma coisa. Como? Por exemplo, essa equação aqui. Vamos lá. Digamos que eu tenha essa equação aqui para resolver. dy dx igual a y menos x dividido por y menos x menos 1. Eu acho que é isso. Tá. Tanto faz. Bom, eu olho e desconfio. Vou pegar e vou chamar de u igual y menos x. Por que eu faço isso? Bom, se eu derivar du em relação a x,
eu vou ter que isso aqui é a derivada de y em relação a x, menos a derivada de x em relação a x é 1, menos 1. E isso aqui eu vou transformar, então, dy dx, dy dx é a derivada de u em relação a x mais 1, igual. O que eu chamei de y menos x? Chamei de u. O que é o y menos x? U menos 1. Ó, variável do tipo separáveis. Tá? Então, é uma equação diferencial a variáveis separáveis. E aí, toco ficha com variáveis separáveis. Tá? Então, se aparecer alguma coisa e eu não... Epa, não é uma equação do tipo homogêneo. Né? Porque essa aqui não dá para fazer uma equação do tipo homogêneo. Não é variáveis... Não é exata. Não é Bernoulli. Tentem alguma coisa, tá? Tentem algum tipo de estratégia. Muito bem. Vamos à segunda parte aqui da aula de hoje. Tá? Que são os teoremas de existência e unicidade. Tá? Então, eu vou falar brevemente aqui desse tipo de equação. Tá? Não sei, a única coisa que vocês, digamos aqui, vão ter mais exercícios é o método de iteração de Picard. Então, tem que prestar atenção nessa parte. Tá? Os demais aqui, a gente, só para falar um pouquinho. Dado um problema de valor inicial, ele pode ter solução única, pode não ter solução, ou como ele pode ter infinitas soluções. Tá? Então, o ideal que nós buscamos em matemática é sempre que um determinado problema tenha uma única solução. Né? Isso, né, se reflita o problema que eu estou resolvendo. Tá? Se tiver infinitas soluções, bom, qualquer coisa pode ser, então. Né? Se não tiver solução, bom, paciência. Tá? Esse exemplo aqui, ó, tá? Rapidamente, vamos tentar esboçar aqui a solução. Rapidamente. Eu tenho que escolher um expoente ali. É y, não, 2/3? Aqui. Não, terço. Tá. Então, dy. Então, eu quero resolver o seguinte problema. Dy dx igual a y não terço. Acho que é t que eu botei lá, né? Acho que é t. Com t maior que 0. E y0 valendo 0. Tá? Isso aí. Então, é esse problema aqui que eu quero mostrar que ele tem infinitas soluções. Bom, ele é um problema de variáveis separáveis. Primeiramente, então, eu vou resolver esse problema dy sobre y não terço igual a dt. Tá? Integrando em ambos os lados aqui, eu vou ter y na 2/3, né? Que é y na menos meio, tá? Menos meio mais 1. Igual a 2/3 igual a 2/3 também. Tá? Igual a 2/3. Tá? Porque aqui vai aparecer o 2/3, né? Porque eu integrei. De t menos a constante de integração. Ou mais a constante de integração. Faz onde eu boto colocar. Tá? Então, aqui aparece a constante de integração, eu juntei tudo aqui na constante de integração. Ou ainda, né? Elevo tudo ao cubo aqui, vai ficar y ao quadrado igual a 8 sobre 27 t menos c. E aí, porque eu tenho y ao quadrado, então eu vou
retirar aqui o módulo. Tá? Vai ficar raiz quadrada de 8 sobre 27, T menos C. Note o seguinte, como eu quero PVI y no zero valendo zero, então, se eu pegar aqui e botar zero aqui, o C tem que ser zero. Então, eu tenho uma solução que é quando o C vale zero. Tá? Então, eu vou pegar o seguinte, eu vou fazer a seguinte escolha aqui, tá? Eu vou pegar, obviamente, aqui, para que isso aqui exista, né, a raiz quadrada aqui, o T tem que ser maior ou igual que o C. Maior que C. E, além disso, o C tem que ser maior, porque eu escolhi o T maior ou igual que zero, o C tem que ser maior que zero. Tá? Então, o C tem que ser maior que zero. Então, eu vou fazer a seguinte escolha. Eu vou pegar a minha função y, vai depender do C. A minha função y de t, para cada C eu vou ter uma escolha, que é o seguinte, raiz quadrada de 8 sobre 27, que é a minha solução ali, né? T menos C. Se T for maior ou igual que C, tá ali. E 0, quando T for menor que C. Satisfaz o problema do valor inicial? Sim. Quando T é igual a zero, né? Ou seja, quando C aqui é zero, quando T for menor que zero, vale zero. Então, quer dizer, a solução nula é solução sempre, né? Ou seja, y de t identicamente nulo é solução, porque quando eu derivo isso dá zero. Quando eu derivo lá dá zero, então boto zero aqui dá zero, derivo dá zero, então ela satisfaz a equação diferencial. Tá? E essa função aqui, essa y de t, que depende do c, para cada czinho que eu colocar ali, se eu colocar c igual a 1, c igual a 2, etc., claro que esse c tem que ser maior que zero, também é uma solução, porque ele passa no zero, né, e toca a ficha. Né? Aqui eu botei o y positivo, tá? Escolhi o y também positivo. Porque o módulo aqui, né? Poderia ser menos aqui também, não tanto faz. Então, o importante é que essas funções aqui, para cada C, ela satisfaz o problema de valor inicial. Ela é uma solução da minha equação diferencial. Então, quer dizer, tem infinitas soluções, né? Não tem uma solução única, tá? Então, o que eu fiz foi colar o zero com a função solução, digamos assim. O outro problema que não está ali nos slides, mas a gente pode rapidamente discutir aqui, por exemplo, y' igual a 1 sobre x, PVI, né? O y no zero igual a zero. Esse problema não tem solução. Por quê? Vamos ver. Solução. Tá? É esse mesmo, né? Isso. Por que não tem solução? Bom, vamos resolver isso aqui. Tá? Vai ficar dy igual a dx sobre x. Tá? Então, meu y de x, minha solução é ln do módulo de x mais uma constante c. Só que, olha só, o ln no zero não existe, né? Não existe. Tá? Y de zero não está definido. Definido. Então, não tem solução. Agora, se fosse esse PVI aqui, por exemplo, né? Y' igual a 1 sobre x, y no 1 valendo 2. Aí tem solução. Tem solução. Então, nós temos que tomar muito cuidado com os PVIs. Tá? Podem ter solução, pode não ter solução, pode ter solução única, pode ter infinitas soluções, como foi o caso exemplificado há pouco. Tá? E como é que eu ataco esse tipo de problema? Como é que eu ataco? Tá. Então, vamos estudar dois casos aqui. Tá? O caso linear tem que ter algumas hipóteses sobre as funções P e Q para que eu tenha solução. Nesse caso, as funções P e Q têm que ser contínuas dentro de um intervalo aí definido.
tá? Onde o ponto T0 aqui, ó, esteja dentro do intervalo. E aí, se isso ocorrer, então sempre vai ter uma solução única para o PVI, tá? Qual é a solução? Bom, esse aqui é o caso linear, a solução é dada por aquela fórmula, né? O fator integrante, multiplica toda a função, etc. E eu encontro aí a minha solução. Então, o caso linear é o mais fácil, sempre vai ter solução única, desde que, claro, né, eu tenha o intervalo aí de definição da função P e da função Q. Aqui, por exemplo, né, determine o intervalo na qual o PVI tenha solução única e determine essa solução. Então, notem aqui, tá, que a função P aqui, ó, o 2 sobre T, só está definida se o T for maior que zero ou se o T for menor que zero. Certo? Então, vamos botar lá. Y' mais 2 sobre T y igual a 4T. Então, a pergunta. E y no ponto 1 valendo 4, não é isso? Y no ponto 1 valendo 2. Y no ponto 1 valendo 2. Bom, então eu tenho que analisar, o teorema ali acabou de dizer que a função P e a função Q têm que serem contínuas dentro do intervalo que contenha o 1. Então, aqui, né, nós temos um problema. O T, essa função aqui não está definida no T igual a zero. Então, esse problema aqui só vai ter solução se o T for maior que zero ou o T for menor que zero. Certo? Mas como é um PVI, eu tenho que ter o 1, né? Eu tenho que ter esse 1 dentro do intervalo. Então, o que eu vou escolher? Bom, é bem claro que eu vou escolher, então, para solucionar o meu problema, esse aqui. Certo? Então, o T tem que ser maior que zero. Não faria sentido eu escolher T negativo se eu estou querendo uma solução particular quando o Y passa no 1. Tá certo? Então, esse intervalo aqui é o intervalo de definição do meu PVI. Tá? E aí, agora eu vou atrás da minha solução e aplico lá para achar a constante C. Tá? Mas o importante é qual é o intervalo maior de definição? T maior que zero. Tá? Então, tem que estar bem claro também em que intervalo eu estou trabalhando, onde que existe solução. Agora, o caso não linear, já aí é mais problemático, tá? Quando a minha equação ali não é do tipo linear, né? Quando a minha equação não é do tipo y' mais p de xy igual a p de x, né? Aí eu já tenho uma situação mais difícil, tá? E aí o teorema de existência e unicidade é um pouco mais complicado. Bom, uma fórmula da gente atacar esse problema é através do chamado método de iteração de Picard, tá? Bom, primeiramente eu vou fazer o seguinte, eu integro, né? Eu integro lá a minha equação diferencial, obtendo o quê? Φ de t igual a y de zero, mais integral de t0 até t, da minha função, aqui na variável s, φ de s ds. Tá? Então, se eu tenho aqui eu não botei ali a função, né? A função, a deriva de y dx igual a f de t, φ de t, tá? Né? Estou pensando que exista já a minha solução, tá? Essa equação aqui é chamada equação integral. Ela não é a solução do problema, tá? Ela não é uma solução, não é uma fórmula para a solução, tá? Eu pego e derivo essa minha equação diferencial, tá? E aí eu uso o teorema fundamental do cálculo, e aí o PVI e a equação integral têm uma equivalência. Mas o mais importante aqui, pessoal, tá? É como é que eu vou atrás da minha solução? Como é que eu vou correr atrás da minha solução? Então, a primeira parte aqui é uma parte teórica, né, que envolve aí a derivada e o teorema fundamental do cálculo. É vocês gravarem essa formuleta aqui, ó. Eu vou sequenciar a minha solução, tá? Eu vou pegar um φ0, depois eu vou pegar um φ1, depois vou pegar um φ2, e assim, em geral, eu vou definir uma sequência φn, através dessa fórmula aqui, das fórmulas integrais, para cada
equação integral. E eu gero essa sequência de funções, tá? E o limite dessa sequência de funções é que é a minha solução da equação diferencial, tá? Então, se eu usar hipóteses adicionais aí do teorema, esse limite aí é a solução do PVI. Então, qual é as hipóteses, né? As hipóteses é que tanto a função f de xy e a sua derivada em relação a x sejam contínuas aí num pequeno retângulo aí do R2, não precisa ser um retângulo, mas pode ser um círculo, tal, mas num domínio do R2 contendo o ponto x0 e o ponto y0. Se essa função f, tá? F de xy, né? Então nós temos que resolver a equação dy dx igual a uma f de xy. Se essa função de xy e a sua derivada em relação a x forem contínuas, então esse problema possui solução única. Como é que é a solução? O teorema de Picard, teorema de integração de Picard, tá? Então, essas são as condições necessárias para que o PVI, quando a equação diferencial for não linear, caso não linear, tenha solução, tá? Então, vocês vão trabalhar com essa fórmula aqui, a fórmula de iteração de Picard. Bom, a demonstração aqui está no livro ali, deem uma olhada, tá? Não vou cobrar a demonstração, mas ela é interessante, então, para entender bem como é que é esse conceito. Então, vamos fazer um exemplo aí, rapidamente, tentar resolver esse PVI aqui pelo método das aproximações sucessivas, tá? Vamos lá. Então, eu quero resolver a equação diferencial dy dt igual a 2t mais y. Então, note que essa parte aqui, é que é a minha parte não linear. Isso aqui que é a minha f de t, y. Para eu resolver, e o PVI, né? Meu PVI, eu estou querendo resolver o PVI. O y no zero igual a zero. Tá? Então, resolver pelo método de iteração de Picard. Método de iteração de Picard. Ok? Bom, então eu tenho que lembrar da fórmula que foi dado lá. Então, a φ0 de t é igual ao y0. Em geral, eu faço essa escolha. Ou seja, nesse caso, minha φ0 vai ser... Esse aqui é o meu y0, né? Vai ser 0. A φn de t é igual ao y0 mais a integral de t0, nesse caso aí t0 é 0, até um certo t, da minha f, lá que eu vou produzir. Como eu tenho t lá, né, vou botar aqui um s para não confundir com a integral. A φ de s, φ anterior, eu encontrei de s, integro em s. Então, eu tenho que decorar, né, eu tenho que entender essa forma que é a minha sequência. Se por um acaso eu encontrar o limite, tá? Quando n tende a infinito, dessa φn de t, isso aqui vai ser a minha solução. Tá? Vou botar aqui, isso aqui vai ser meu y de t. Ok? Então tá, vamos lá. Vamos fazer então, vamos tentar encontrar o φ0
φ1, φ2, φ3. Vamos ver se a gente consegue encontrar até o φ4, tá? E depois eu vou... Vamos lá. Deixa eu ver aqui lá em cima. Tá, 2t. Não posso me esquecer da função. Então, vamos lá. Quem é a minha... O φ0 já achei. A minha φ0 é 0, né? Vamos à minha φ1. A minha φ1 de t vai ser y0, que é 0, integral de 0 até t da minha f de s φ n-1. Aqui não esqueça que a minha φ n-1 é a φ0 agora. Isso aqui é 0. Então, vai ser a minha φs, tá? Então, vai ficar 2t não. Sempre no lugar do t, bota 2s, 1 mais 0, né? Porque 1 mais 0, que é a minha φ, não esqueça que a minha φ, no lugar do y, eu boto a minha função anterior. Então, mais 0, ds. Bom, então vai ficar só 2s, integro isso, vai ficar s ao quadrado, vai ficar 2s ao quadrado sobre 2, simplifico 2, então vai ficar só s ao quadrado. Aplicado de 0 a t, vai ficar, então, t ao quadrado. Não esqueça que é uma integral definida, então não tem constante. Então, t ao quadrado. Então, a minha φ1 de t é t ao quadrado. Feito. Achei a minha φ1 de t. Tá? Não esqueça aqui que eu integrei, então. Bom, então, vamos a φ2 agora. Quem é a minha φ2 de t? É 0, né, porque o y0 é 0, mais a integral de 0 até t de 2s de 1 mais a φ1. Mais a φ1. Quem é a φ1? T ao quadrado. Então, mais S ao quadrado. Para só não confundir ali com a integral, tá? ds. Agora eu integro isso aí. Então, vai ficar, vamos integrar, 2s multiplica 1. Então, vai ficar S ao quadrado. Então, aplicado no T, vai ficar de novo T ao quadrado. Mais 2s, S ao cubo. Então, vai ficar 2s, S não, daí já vou aplicar, né? T na quarta, porque ficou S ao cubo. Integrei T na quarta sobre 4. Tá certo? Então, essa aqui é a integral. Então, esse aqui é minha φ2. Vamos a φ3. No máximo a φ3, já a φ4 já vai ficar bem claro quem é a minha integral. Então, de novo, é a y0 que é 0, então vai ficar só a integral de 0 até t de 2s de 1 mais... Agora eu tenho que botar a φ2, né? T ao S ao quadrado mais 2 S na quarta sobre 4. Então, vai ficar... Fazendo as continhas aqui de novo, tá? Vai ficar T ao quadrado, na primeira integral, mais 2 sobre T na quarta sobre 4, mais 4 T, aí vai ficar T na quinta, né? Vai ficar T na sexta, dividido por 4. 4 aqui, né? Tá ali embaixo, vezes o 6. Já dá para mais ou menos imaginar o que vai acontecer. Vejam que sempre vai aparecer esse 2 vezes 2, 2, 4. O próximo é o 2 multiplicando esse 4, então já posso até generalizar aqui o φ4 sem precisar de muito esforço. O φ4 vai ser, sem fazer as contas agora, t ao quadrado, mais 2t na quarta sobre 4, mais 4t na sexta sobre 4 vezes 6, mais 8
T 4, 6, T na 8, né? Porque vai ficar, deixa eu ver, T na sétima, né? É o DCS aqui, vai ficar T na sétima, então T na oitava, sobre 4 vezes 6 vezes 8. Tá? E assim segue o baile. Tá bom? Eu vou fazer uma seguinte manipulaçãozinha algébrica aqui para eu tentar identificar quem é a minha φn, quem vai ser, então, a minha φn. Vai ficar um t na quadrada mais 2. Eu vou fazer o seguinte, ó, vai ficar t ao quadrado sobre 2 vezes 2, mais 4, t ao quadrado ao cubo sobre 4 vezes 2 vezes 3. Já vou mostrar o que eu quero com isso. Mais 8, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 8, t ao quadrado, 2, 3 ao quarto. Ora, com isso aí, né, se eu simplifico 2 com 2, ó, se eu simplifico, eu sempre simplificar esse 2 com esse 2, o 4 com esse 4, esse 8 com esse 8, ou seja, sempre simplificar aquilo que vai o expoente ali, eu tenho como escrever isso aí na forma de um somatório. Eu tenho como escrever isso no somatório. Então, eu consigo identificar quem é a minha φn. Tem que passar mais um slide aqui. Então, quem é a minha φn? Ó? T ao quadrado. Ó, a minha φn ali, se vocês retornarem depois, a minha φn vai ser o somatório de K variando de 1 até N, de T ao quadrado elevado a K, dividido por K fatorial. Certo? Correto? Que é igual, agora, vocês têm que lembrar um pouquinho das séries de potência que vocês estudaram lá no cálculo 2. Que é igual, isso aqui, na verdade, ao somatório de K variando de 0 até N, de T ao quadrado elevado a K sobre K fatorial. Por que eu botei o 0? Porque agora eu vou botar menos 1 aqui, né? Porque quando eu botei o 0 para dar 1. Menos 1, então é equivalente. Por quê? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. O limite da φn de t, quando n tende a infinito, nada mais é, nada menos é do que isso aqui, na verdade, é a exponencial de quem? De t ao quadrado. Exponencial de t ao quadrado menos 1. Então, essa aqui é a minha solução. Y de t. Mas nem sempre eu consigo identificar isso de uma forma clara, né? Então, aqui a gente conseguiu enxergar, mas às vezes é importante só entender o método, como é que ele se comporta. E o resto a gente joga num software matemático aí para tentar identificar a solução. Só para informar, então, tá? A minha série da exponencial, né, é o somatório de n variando de 0 até infinito, de x elevado a n, dividido por n fatorial. Uma outra que a gente tem que saber, seno de x é o somatório de n variando de 0 até infinito, menos 1 elevado a n, ela é uma série alternada, x na 2n mais 1, dividido
por 2n mais 1 fatorial. E o cosseno de x é somatório de n variando de 0 também até infinito, também é uma série alternada. X na 2n sobre 2n fatorial. Tá? Se aparecer alguma... Na hora que vocês forem resolver os exercícios, se aparecer algo similar a isso aí na série ali, então é muito parecido com o seno, o cosseno, né, ou com a exponencial ali, aí vocês tentem jogar com essas contas para tentar identificar ali a solução do teorema. Mas se não identificar, não tem problema, tá? Em geral, nos exercícios eu vou pedir apenas 2 ou 3, né, iterações. O importante é entender como é que se comporta, como é que se faz as iterações aí do método de iteração de Picard, tá? Então, é isso aí, a aula de hoje, tá? Eu só parar aqui a apresentação e parar a gravação para não